Bom dia! Bom dia! Tem que ficar assim, né? Graça e paz, queridos! Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe tudo que você tem, todos que são seus. Hoje eu tô mega feliz. Hoje é 21 de outubro, hoje é meu aniversário. Gente, eu tô tão feliz que eu não tô entendendo. Eu tô muito feliz. Hoje eu tô fazendo 37 anos. 37 anos. E eu queria contar para vocês a minha história rapidinho. Eu vou tentar contar assim, num tempo recorde, tá bom? Mas antes eu quero ler aqui Salmo 139, porque tudo vem pela palavra. Tá assim, verso 14. Graças te dou. Essa música é a história, a minha trilha sonora. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando ainda no oculto eu fui formado e entretecido nas profundezas como nas profundezas da terra. Os teus olhos, Senhor, me viram ainda quando eu era uma substância informe, sem forma. E no teu livro todos os meus dias, cada um deles foram escritos e determinado, quando nenhum deles ainda sequer havia. Quão preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Gente, eu tô muito feliz! Eu quase não consegui dormir de felicidade. Enfim, eu queria contar para vocês rapidamente um pouco da minha história. Então, deixa eu te contar. Eu nasci em 1983 e 37 anos que eu faço hoje. Minha história é uma história que parece triste assim no início, mas assim tem um final assim muito. A palavra fala que é melhor o fim das coisas do que o início dela. Por isso, porque às vezes as coisas não saem da forma como que deveria, a gente mete os pés pelas mãos, mas quando nós permitimos que o Senhor entre na nossa história, Ele faz com que o fim das coisas seja bem melhor que o começo delas. Então, ainda muito nova, né? Nasci de uma forma ilegítima e para muitas pessoas isso é um peso, isso vai diretamente, interfere diretamente na história da pessoa, no seu futuro. Isso interfere em tudo na vida dela, mas até Jesus chegar ali. E, infelizmente, aos quatro anos, por volta dos 4 anos, por volta dos 6 anos e também por volta dos 9 anos, ainda muito pequena, eu fui molestada, dentro de casa, fora de casa e, pasmem, até mesmo dentro da igreja. Mas eu quero dizer para você que o fato de ter acontecido, né, dentro da igreja uma certa vez, não quer dizer que você não deva mais ir à igreja, porque essas coisas acontecem em todo tempo nos lugares mais improváveis, porque existem pessoas, e pessoas de tudo quanto é tipo tem em todos os lugares. Então, tem pessoas que são violentadas nos fundos de um supermercado, tem pessoas que são violentadas num parque, tem pessoas que são violentadas dentro de casa, em qualquer lugar que você pensar, dentro de um hospital, e mesmo assim a gente não deixa de frequentar esses lugares, né? Então, eu quero dizer para você que a igreja, mesmo assim, para mim ainda é o melhor lugar para viver, para crescer, para amadurecer e para ensinar os meus filhos, ok? São coisas que acontecem na nossa caminhada. Enfim, ainda aos 10 anos, muito nova, eu aceitei Jesus. Eu, desde pequena, eu tinha uma sede muito grande por conhecer Jesus, por entregar minha vida para Jesus. E aos 10 anos, eu entreguei minha vida para Ele. E na noite em que eu entreguei, eu me lembro que foi num culto no lar na casa de uma tia minha. E naquela noite, a casa da minha tia, não sabemos até hoje se foi natural ou se foi criminal, mas a casa pegou fogo quando nós estávamos quase que dormindo, e eu e meus irmãos haviam aceitado Jesus. Mas, misteriosamente, minha tia tinha tido uma visão durante o culto com 3 caixões saindo da casa, e
o que eu penso que talvez possa representar porque eu e meus 2 irmãos receberam Jesus, mas eu acho que estava saindo de uma forma negativa, porque era morte mesmo. E quando a gente recebe Jesus é vida, então talvez não seja. Mas o meu tio, depois que todo mundo já tinha deitado, o meu tio por 3 vezes parece que ele desceu, porque ele sentiu de descer e verificar a casa. E na terceira vez, algumas vezes que ele desceu, ele viu vultos na casa. E na terceira vez que ele levanta para descer, sem saber o que ele estava procurando, foi quando ele chega e pega a casa pegando fogo. E se meu tio não tivesse visto, nós poderíamos ter morrido sim, porque a casa eram 3 andares, e nós dormíamos no porão. E aonde estava pegando fogo era exatamente no lugar aonde nós estávamos dormindo. Então, ou seja, quando a gente acordasse com aquela fumaça, provavelmente toda a saída nossa já estaria incendiada. Então, quando eu recebi Jesus aos 10 anos, a casa da minha tia pegou fogo e eu poderia ter morrido no dia que eu aceitei Jesus. E então, depois aceitei Jesus, voltei para minha casa. Isso foi em Nova Lima. Voltei para minha cidade, Morro Alto, Vespasiano, eu cresci ali. E eu, infelizmente, eu não pude persistir no caminho porque eu era muito nova, eu precisava que pessoas me levassem. Naquele momento, ninguém estava interessado em ir para a igreja. E aí, aos 14 anos, eu já estava depressiva, os reflexos de uma história conturbada, os reflexos de várias coisas, enfim, e principalmente do trauma, né, do abuso, das feridas, as deformações disso já estavam assim muito afloradas na minha personalidade. Eu já era uma pessoa altamente insegura, altamente medrosa, altamente depressiva, altamente triste, altamente com a minha mentalidade de quem eu era em Deus, como ser humano, totalmente já alterada. E aos 14 anos, então, eu já tinha pensamentos suicidas, eu já planejava, toda vez que acontecia uma coisa ruim, que era muito constante, palavras, situações, eu planejava na minha mente em me matar, até que realmente aos 14 anos eu planejei e fui para executar. Mas quando eu fui para executar, quando eu estava ali, eu não tive coragem, eu me detive por um momento, e aquele momento em que eu me detive foi o suficiente, assim, depois de um tempo que eu fiquei refletindo sobre aquilo, foi o suficiente para eu pensar assim, meu Deus. Na verdade, eu me lembro que eu ouvi uma coisa naquele momento que foi assim, eu achei que era de mim, mas hoje eu sei que não era, eu sei que foi Satanás, uma palavra que falou assim, você é tão miserável que nem a sua própria vida você consegue tirar. Eu achei que era de mim, mas hoje eu sei que foi o diabo. E o diabo, quando ele fala com a gente, quando ele quer fazer esses joguinhos com a gente, ele usa o pronome eu. Entendeu? Para você pensar que o pensamento é seu, mas o pensamento é ele que está lançando. São setas, dardos inflamados. Mas naquele momento eu ainda consegui, eu tinha feito uma carta de despedida, gente, a carta dormiu do meu lado da cama, ninguém viu. Eu poderia ter levado uma surra, porque eu desabafei tudo que eu queria desabafar naquela carta. E eu acordei, gente, infelizmente, quando eu acordei que eu vi que eu estava viva, para mim foi uma tristeza, mas eu tinha feito uma coisa naquela noite que ia mudar toda a minha história. Naquele momento ali, em algum momento ali, eu lembro de fazer uma oração e falar assim, Jesus, se o Senhor, eu vivia num quarto escuro. Eu tenho uma poesia que chama Meu Quarto Escuro. Eu lembro que eu fiz uma oração naquele momento, naquele quarto escuro, chorando como todas as noites era para mim, escuras, tristes e solitárias, assim, depressivas. Eu me lembro de falar, Jesus, se o Senhor existe de verdade, muda a minha história. E a verdade é que eu tinha pedido uma coisa específica para ele. Eu estava proibida de estudar naquela época por causa de intrigas, de fofocas, e como eu era criança, infelizmente os adultos às vezes creem mais na palavra dos adultos do que das crianças. E infelizmente eu fui mal interpretada, eu fui proibida de estudar. E eu pedi ao Senhor que, se ele existisse, ele mudasse a minha história. E com uma semana eu já tinha perdido 2 anos por causa disso. Não totalmente 2 anos, 1 ano eu perdi porque isso aconteceu no fim do ano. Então foi uma coisa foi juntando com a outra. 1 ano foi bomba e o outro eu fiquei totalmente sem estudar. E aí, então eu me lembro que com uma semana, coisa que assim para mim não ia acontecer mais. Deus mudou ali o quadro e ele mudou a situação e voltei para escola.
E aí minha vida mudou, começou a mudar, gente. Eu me lembro que em detalhes assim da minha vida na escola, nos meus relacionamentos, tudo começou a mudar depois que eu fiz essa oração. Mas eu não percebi, eu fui perceber isso depois de anos. Falei, Deus, depois daquele momento, até minha escola, os meus amigos, tudo mudou. Parece que eu me passei de uma pessoa tão apagada, tão imperceptível, tão, sabe, insignificante. As pessoas começaram a me perceber, as pessoas começaram, sabe, meus professores, meus amigos, Deus começou assim, parece que jogou glitter em mim. E aí, então eu realmente, depois que eu vi isso acontecer, eu entrei para a igreja, comecei a ir, mesmo com todas as dificuldades que foi para mim seguir Jesus. As pessoas não acreditavam que eu estava de fato indo para a igreja por amor a Jesus, mas eu fui e fui firme, e por volta dos 16 anos eu entreguei minha vida, eu batizei, passei pelas águas. E eu tinha medo, porque todo mundo falava assim, depois que a gente passa pelas águas parece que tudo fica mais difícil, você é muito mais provado. Então, passei pelas águas. 1 mês, 2 meses que eu passei pelas águas, caiu uma bomba sobre a minha cabeça. Foi aí que eu descobri, no meio de uma situação caótica, da mais improvável possível, eu descobri que o meu pai, que tinha me registrado, não era meu pai. E aí foi uma confusão na minha cabeça, mas tudo começou a se encaixar como quebra-cabeça, as coisas que não batiam, e eu nunca tinha percebido, começaram a fazer sentido. E eu dali pra frente eu olhava para os meus irmãos, né, porque os irmãos que eu achava que eram meus irmãos de sangue, eu tô falando rápido para não ficar muito grande, que eu achava que eram meus irmãos de sangue, eu passei a olhar para eles, que era do primeiro casamento da minha mãe, eu olhava para eles e pensava assim, eu vi os dois numa caixinha com o pai. Olhava para minhas irmãs, que era do relacionamento atual da minha mãe, na época, e eu via elas com o pai delas numa caixinha, e eu me via assim, nós éramos 5 irmãos, e eu no meio, mas na verdade eu era a segunda. Eu estava no meio dessa confusão, mas eu era a segunda filha. E eu falava assim, eu não tenho ninguém. E eu passei a me sentir rejeitada, abandonada. Infelizmente não foi me esclarecido de imediato tudo que eu precisava saber. Ai, uma confusão muito complicada, mas eu tô bem, tá? Tô bem. Aí eu passei a me sentir assim, rejeitada, abandonada. Tipo assim, eu olhava pra minha história e pensava assim, tudo bem, eu sou só mais uma pessoa que nasceu de um encontro amoroso, talvez, e que não era para ter nascido. Enfim, foi seguir na vida. Eu já tinha Jesus, então assim, foi Jesus que fez isso acontecer. Só que para minha surpresa, depois disso, logo depois de 1 ano, eu descobri também, eu chego em casa no dia do culto, eu continuei firme com Jesus, embora nesse momento eu tive tudo para poder, tipo assim, jogar tudo pro alto e realmente colocar uma revolta. Eu tinha uma revolta contida dentro de mim. Quando eu passei por um processo de cura, o Senhor me mostrou e eu tive que me retratar com o Senhor diante daquilo. Eu tinha dentro de mim uma revolta, uma raiva, um ressentimento. Eu tinha, assim, sabe, umas coisas que eram contidas e que como eu não podia expressar tudo aquilo que havia acontecido comigo, eu fui guardando. E nesse momento parece que tudo queria sair para fora, mas como eu já tinha Jesus, Jesus conseguiu ressignificar isso tudo dentro de mim. Glória a Deus, aleluia. E aí eu peguei e logo depois, assim, tão tremendamente, depois que eu descobri, Deus permitiu que eu tivesse recebido Jesus, passado pelas águas, e permitiu que eu tivesse descoberto que quem me registrou não era meu pai, para eu receber uma ligação um certo dia falando que o meu pai biológico estava à minha procura. Foi. E aí eu, a princípio, não quis, falei, não quero, porque, tipo assim, na minha cabeça, me abandonou, me rejeitou. Mas aconteceu sem marcar, sem programar, sem nada, na mesma cidade onde eu recebi Jesus, na minha casa, onde eu passei umas partes muito boas da minha vida, ali também aconteceu, Deus permitiu que eu encontrasse meu pai. E foi muito lindo o dia que eu encontrei meu pai, embora na hora, assim, eu não entendi nada para mim fazia sentido, eu não consegui esboçar nenhuma expressão, sabe? Eu não entendia nada para mim, nada, absolutamente nada, mas assim, foi muito legal. Enfim, e a gente começou ali nós começamos a ter laços de paternidade. No início foi uma coisa meio travada, principalmente da minha parte, mas foram acontecendo e hoje eu tenho meu pai. Meu pai fez parte dos momentos mais importantes da minha vida desde que eu o encontrei.
Enfim, aí aos 23 anos, logo depois, assim, 23 anos eu casei. No mesmo ano que eu conheci meu pai, eu também conheci meu esposo. E nós nos casamos. E aos 23 anos, aos 23 nós nos casamos. Aos 27 nasceu nosso primeiro filho. E o nosso filho, com 1 ano e meio, nós recebemos um diagnóstico de autismo, embora o Senhor falava comigo muito tempo que o meu filho era perfeito, que ele tinha me dado um filho perfeito. E ele é perfeito. É uma história de milagre que não dá para contar aqui. Enfim, ele é perfeito, maravilhoso. E tem 8 anos que isso aconteceu e tem sido os 8 anos mais intensos da minha vida, porque eu estou num processo de milagre, né? Mas tudo que Deus tem falado comigo, o que Ele falou, tem acontecido exatamente da mesma forma. E assim, não tem sido fácil, tem sido os 8 anos mais difíceis, mas sabe quando parece que o que Deus não fez na sua vida, em toda a sua vida, Deus está fazendo naquele tempo. Eu estou crescendo demais, eu tenho amadurecido demais, eu tenho experimentado mais em Deus. A minha fé, eu achava que eu era crente. Depois que o Israel nasceu, gente, descobri que eu não sou nada, não era nada. Deus está me mostrando quem eu sou agora. Enfim, maravilhoso, desafiador. E aí, logo depois, assim, eu conheci meu pai, enfim, no meio disso tudo a gente estava com um processo de reconhecimento de paternidade. Tô pulando muita coisa, gente, tem muita coisa legal no meio disso, mas não dá para contar. Mas em 2014, assim que o Israel nasceu, eu comecei a liderar um ministério de dança, chama Nova Geração. Independente de quem já saiu e entrou, eu amo todos e fazem parte dessa história, desses últimos 8, 9 anos da minha vida, foram maravilhosos com ele. E, enfim, no ano de 2014 nós tivemos um aniversário que chamou Identidade. E nesse ano, foi o mesmo ano em que um processo de paternidade estava correndo e foi liberado pela juíza. E o meu pai, foi um processo aberto por ele para que o meu pai eu tivesse nos meus documentos o reconhecimento legal de paternidade. E aí, quando a juíza permitiu, né, liberou ali o processo, eu tive que voltar na minha cidade natal, onde eu nasci, no cartório local, e mudar os meus documentos. Eu estou aqui com as minhas certidões, gente, eu tenho vários documentos. Minha certidão de casamento eu tive que mudar, minha certidão de nascimento eu tive que trocar, as minhas identidades estão aqui. Por quê? Porque eu tive que mudar o meu nome, eu tive que mudar a certidão de casamento. E isso é o que eu acho mais interessante. Por quê? Porque eu achava assim, poxa vida, eu era rejeitada, eu era abandonada, abusada, tudo de ruim eu pensava a meu respeito. Mas quando eu encontrei o meu pai, e o meu pai fez questão de me reconhecer, e ele falou assim, filha, eu vivi, apesar das circunstâncias que, gente, infelizmente, quando as coisas não acontecem no processo de Deus, da forma como Deus estabeleceu pelo casamento, infelizmente, quando uma criança vem, a vida da pessoa, assim, vai ser afetada. Mas Deus, ele tem como consertar tudo que a gente faz com as nossas próprias mãos. E então, assim, quando eu encontrei meu pai, na verdade, algumas coisas que ele, por exemplo, que ele me falou assim, eu vivia te procurando, meu sonho era te encontrar. Eu lembro que ele chorou, gente, ele chorou muito, foi muito bonito. E ele falou que o sonho dele era me encontrar, mas por muitos motivos isso foi ficando cada vez mais difícil. E ele me conheceu quando eu era bebezinha, mas, né, não pudemos crescer juntos. E, lógico, devido às circunstâncias. E quando eu fui entendendo a minha história, que Deus foi permitindo eu ver, eu lembro que quando eu entrei no cartório, que eu abri um pacote, aquele pacote pardo, que eu puxei a minha certidão dentro do ônibus, que eu fui lendo, o Senhor fez saltar no meu coração aquela palavra que fala assim, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade que eu tinha nos meus documentos antigos não era verdade a meu respeito. E agora eu tinha uma nova aliança com Jesus, eu nasci em Jesus, então eu tinha uma nova aliança, uma nova paternidade. Então Jesus precisava trazer à tona o que era verdade, porque os filhos de Deus não podem andar nas trevas, nem na mentira. E o que trazia nos meus documentos a meu respeito era mentira. Ele queria trazer a verdade. Por isso que isso tudo aconteceu passo a passo depois que eu entreguei minha vida para Jesus. Deus foi, sabe? E essa para mim é a parte, embora pareça ser uma história triste, depressiva, gente, a minha história é linda. É linda, por quê? Porque quando eu entendo que eu pensava que eu era abandonada,
desprezada, rejeitada. E eu descobri que meu pai, na verdade, ele queria ter tido mais a proximidade, ele queria, apesar das circunstâncias, ter me cuidado de mim. E quando ele me encontrou e ele fez questão de me registrar, de entrar com um processo, ele que entrou com tudo, arcou com tudo, e ele fez questão de pôr o meu nome. Uau! Foi o que Jesus fez por nós. Nós andávamos com ovelha desgarrada, abandonada, rejeitado, sujo, perdido, sem saber que nós tínhamos um pai como bastardos. Como bastardos, mas a gente não tinha noção, a gente não tem noção de que Deus sempre nos amou, como está escrito aqui, ó. Antes que eu fosse gerada no ventre da minha mãe, apesar dessa história doida, Deus me planejou, Deus sonhou comigo, sabe? E eu já chorei tanto pela minha história, eu já me senti tão cocô do carrapato do cavalo, mas quando eu fui vendo o que Deus fez, eu falei, Deus, o Senhor mudou o meu nome. O Senhor mudou o meu nome. E é interessante porque eu tive uma matéria no seminário que chama Aliança de Sangue. E existem 9 passos para quando você faz uma aliança com alguém, eram 9 etapas. E uma dessas etapas é troca de nome. Você passa a pegar o nome da pessoa e a pessoa pega o seu nome. E eu achei interessante porque eu sempre falava assim, Deus, quando eu ia orar a respeito de mim, da minha casa, eu falava, tu és Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus da Roberta, Deus de Israel, Deus da Isabela. Eu me incluía naquele nome de Cristo. E foi interessante porque o meu nome também foi mudado. O meu nome foi mudado. E ali eu vi realmente, pra gente, é como se Deus realmente tivesse assim selado. E enquanto eu crescia achando que eu tinha sido rejeitada, eu descobri que o meu pai vivia planejando me reencontrar em lugares. Ele pediu aos professores, amigo dele, para poder procurar os diários, o meu nome, alguém com o meu nome, com o nome da minha mãe, para poder me reencontrar. Assim, gente, assim Deus tem andado à nossa procura o tempo inteiro, sabe? Tentando nos falar assim, ei, acorda, você não está sozinho, você não foi abandonado, você não foi rejeitado. Eu planejei você, eu sonhei com você, eu tô na sua história, ainda que você não me veja, eu tô ali mexendo, eu tô ali mudando. A minha história foi triste? Foi até um certo ponto, mas, gente, muito mais Deus fez por mim, e outra, ela poderia ter sido pior se Jesus não estivesse ali. Mesmo quando eu achei que estivesse sozinha, Ele me guardou, Ele me protegeu, meu marido chegou aqui. Então, assim, eu quero compartilhar com vocês isso, e eu quero dizer para vocês, para encerrar, que eu sempre achei que eu era rejeitada e eu não sou. Eu sempre achei que eu fui abandonada e eu não fui, porque Jesus cuidou de mim. Olha aqui, tá vendo essa pulseira? Foi meu pai que me deu. Esse colar aqui, ó, foi meu pai que me deu, sabe? E quando Deus nos encontrou, Ele fez isso com a gente. Nós entregamos para Ele todo o nosso fardo, todo o nosso pecado, entendeu? E a gente coloca na cruz. Olha só. Não sei se vai dar para vocês verem. As nossas feridas Jesus levou. Olha, nosso pecado. Os nossos ressentimentos. Tá dando para vocês verem? A nossa dor. A nossa raiva por causa das coisas que nos fizeram. E eu quero dizer que hoje eu consegui perdoar todo mundo que já me feriu. Graças a Deus, tive a oportunidade de reencontrar com muitos deles. Olha, Jesus levou a minha dor, Jesus levou a minha culpa, Jesus levou toda a raiva, ressentimento que estava dentro de mim, todo o meu pecado, as minhas feridas. Ele levou tudo naquela cruz. E sabe o que Ele fez? Ele me deu novas vestes. Não para a bagunça da minha casa, não. Hoje é meu aniversário. Eu tive uma surpresa linda. Jesus me vestiu assim, olha. Ele me vestiu assim, com um manto de sangue que lá naquela cruz Ele derramou por mim. E Ele me deu uma coroa. Eu sou uma princesa. Gente, eu sou uma princesa. Eu que me achava o cocô do carrapato do cavalo. Meu pai me deu uma pulseira, meu pai me deu um colar, alguns dos presentes que Ele me deu. Exatamente como o pai, em Lucas 15, fez com o filho pródigo, quando ele o encontra. Ele coloca um anel no dedo, ele coloca uma sandália nos pés, ele lhe dá vestes novas.
Ele recebe aquele filho que estava perdido. Assim Jesus fez comigo e assim Jesus quer fazer com você. Ele quer escrever uma nova história. Ele quer contar a sua história para você. Ele quer contar aquilo que você não sabe, porque você pensa que você é o que as pessoas fizeram, o que as pessoas te contaram, mas você não sabe o que Deus escreveu a seu respeito. Desde antes da fundação do mundo, antes que você estivesse como semente ou que você chegasse na barriga da sua mãe, Deus já tem uma história para você. Eu sou assim. Essa é a minha história. Eu estou muito feliz porque eu descobri Eu descobri que eu sou amada. A minha história tinha tudo para ser a mais terrível de todas, mas é a mais linda. É isso, gente. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe tudo que você tem. Esqueci de olhar para a câmera. Deus abençoe todos que são seus. Hoje vocês orem por mim, mas eu vou orar por vocês. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar nas tuas mãos, Senhor, cada vida que vai ouvir esse testemunho, que vai se identificar com os abusos, com os traumas, com a história complicada, deturpada, com uma identidade totalmente confusa, depressiva, depreciativa, não sei. Deus, eu quero me identificar com essas pessoas, eu quero que o Senhor inspire essas pessoas, Pai, a acreditar que o Senhor tem uma história muito mais linda, muito mais impactante, que ainda que tenha sido terrível, Pai, o fato de estarmos vivos nos aponta, Senhor, que o Senhor pode ressignificar nossa história e que, Senhor, o meu maior objetivo, o meu pedido para o Senhor é que eu possa influenciar e inspirar muitas pessoas que já desejaram morrer, que já estiveram à beira da morte, mas escolheram dar uma chance para o Senhor e ter toda a sua história mudada. Deus, eu te glorifico, eu te agradeço por essa paz que hoje excede o entender no meu coração, que me faz aqui contar, Deus, o meu testemunho de forma alegre, Senhor, sem aquele peso, sem aquela dor, sem aquela raiva que antes eu sentia de todo mundo que havia me ferido. Senhor, muito obrigada por mudar minha história. Muito obrigada por me dar um novo nome. Muito obrigada por cada detalhe que o Senhor planejou por mim. Muito obrigada pelas pessoas que vão ser inspiradas aqui, vão viver e vão contar suas histórias também. E eu quero dizer mais uma vez, Senhor, eu quero reafirmar para que ninguém aqui sinta raiva de ninguém, que eu perdoei. Eu perdoei, eu perdoo e eu vou perdoar toda vez que for necessário que o inferno tentar trazer aquela dor. Eu quero declarar perdoados todos os que uma hora eu senti que falaram comigo, que me prejudicaram, que me feriram. Eu os amo, Pai, e eu declaro bênção sobre a vida deles onde quer que estejam, tanto os que eu vejo quanto os que eu não vejo. Eu os abençoo e eu te peço, cura a história deles também. Cura a história deles também, Senhor, porque hoje eu vejo quanto que eles também já foram feridos. Que o Senhor os abrace, que o Senhor os alcance, onde quer que eles estejam. Não há pedra nas minhas mãos contra a vida deles, Pai, muito pelo contrário. Eu sou habilitada a perdoar porque o Senhor me perdoou. Eu sou habilitada a amar porque o Senhor me amou primeiro. Eu te agradeço em nome de Jesus. Te amo. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa em nome de Jesus. Fica com Deus.